a estudar, né, os sistemas propriamente ditos, tá? A gente vai começar, então, a entender um pouquinho quais são as características gerais do sistema esquelético. Então, a gente, antes de entender quais são os ossos que compõem o corpo humano, quais são os elementos, a gente conhece quais são as células que o compõem, qual o formato que esses ossos podem ter, qual a quantidade de ossos que um corpo humano tem, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai ver hoje. Bom, então, a definição de osso, né? Então, o osso ele é uma estrutura rígida que tem como função sustentar, proteger, né, os órgãos vitais. Os ossos, eles garantem, né, a nossa locomoção, né, o sistema esquelético junto com o sistema muscular, ele possibilita que nós nos locomovemos. Ele é constituído basicamente por matéria orgânica e matéria inorgânica, nós vamos ver mais à frente. E ele tem, basicamente, uma quantidade geral, né, normal, na grande maioria da população, de 206 ossos, tá? Grande quantidade da população apresenta essa quantidade de ossos, podendo ter variações anatômicas. Certo? Tá. Então, o osso, nós vamos ver que ele é uma estrutura rígida, né? Então, ele tem essa rigidez, ele não é uma estrutura que quebra facilmente, porém, ele também tem certa flexibilidade, né? Por mais que ele tenha essa rigidez, ele garante também uma estrutura maleável. E essa característica do osso, ela é resultante da sua constituição ou da sua composição, tá? Anatomicamente falando, ele pode ser dividido em duas substâncias, que nós vamos chamar. Uma substância rígida, que seria essa substância externa que nós vemos aqui, ó, que seria uma substância compacta, tá? Não existe espaço entre as suas células. Essa substância compacta, ela garante rigidez ao osso. A substância compacta, ela é presente principalmente nas regiões mais externas do osso. E internamente, né, os ossos eles vão apresentar uma substância, né, uma composição celular interna que apresenta espaço entre as suas células, que é isso que a gente vê aqui, ó, que lembra uma esponja chamada de substância esponjosa, tá? Aqui, ó, a gente vê uma imagem real de um osso, tá? Então, nós vemos, ó, a substância esponjosa dele, né, numa secção longitudinal, e externamente, ó, uma substância compacta, tá? Então, a substância compacta, ela vai estar numa região ou numa área onde há a necessidade de uma maior resistência, né, para essa estrutura, e a substância esponjosa onde há um maior impacto, tá? Então, eu tenho um maior amortecimento dessa estrutura. Todos os ossos vão apresentar essa característica, ó, substância esponjosa na ponta
e a substância compacta no corpo do osso? Não, tá? Esse aqui é um exemplo de um osso longo. Então, ossos que são longos, eles apresentam essa característica. Substância esponjosa nas pontas, né? O que a gente chama de epífise, e a substância compacta no corpo do osso. Ossos que são curtos, né, ou que têm uma forma irregular, o posicionamento dessa substância vai mudar, e vocês vão enxergar isso quando a gente ver de forma individualizada osso por osso, tá? Uma característica bem interessante, e aí eu vou usar os ossos longos como exemplo, nessa região de substância esponjosa, a gente tem um tecido, né, que faz parte e que está presente entre essas células, chamado de tecido hematopoiético, tá? O tecido hematopoiético é o tecido que produz as nossas células sanguíneas, então as nossas hemácias, né, que fazem parte do nosso sangue. E essas células, né, elas compõem a nossa medula óssea. Então, a nossa medula sanguínea, tá? A medula, ela é responsável, então, pela regeneração celular. E ela se localiza, né, nessas regiões de substância esponjosa. E nós vamos ter dois tipos de medula. Uma medula óssea chamada de vermelha, que é aquela medula óssea responsável pela produção de células sanguíneas, né, que vai renovar realmente as células do nosso sangue, tá? Regenerando, né, porque as células, elas morrem, elas precisam ser substituídas. E conforme essa medula ela vai envelhecendo, né, ela vai perdendo a sua funcionalidade, o tecido hematopoiético ele vai morrendo e ele se transforma em um tecido gorduroso, que é chamada de medula óssea amarela. Essa medula amarela, ela acaba em ossos que são longos, como é o exemplo desse, sendo direcionados para esse canal, vendo? Que é chamado de canal medular, tá? Esse canal ele tem como função ali fazer o armazenamento realmente dessa medula amarela. Ela vai atuar, ela perde a funcionalidade dela, né? E ela atua realmente como uma reserva energética do nosso corpo, tá? Se a gente fosse comparar com um animal, o cavalo, o boi, né? Ele produz o tutano, né? As pessoas geralmente comem. Então, aquilo é medula óssea, é medula amarela, tá? É a medula vermelha que morreu e acabou tornando-se medula amarela, tá bom? Alguma dúvida? Não, gente? Ô, professora, você só Hum, poderia repetir da medula? a diferença das duas? Isso? Sim. O que, isso. O que acontece? Os nossos ossos, né, além da proteção, da função de locomoção, da função de estabilidade que ele dá para o nosso corpo, ele tem como função produzir as nossas células sanguíneas, tá? Tanto as células do grupo vermelho como as células as células ciliadas brancas, né? A produção dessas células acontecem nessas regiões do tecido esponjoso, tá? Porque entre esses espaços vai existir a presença de um tecido chamado de hematopoiético. Deixa eu digitar aqui no chat. Deixa eu abrir o chat.
Esse tecido, ele é um tecido que tem células com alto potencial de divisão celular, né? São células totipotentes, que formam células sanguíneas. Então, nessa região de tecido esponjoso, encontra-se uma medula que nós chamamos de medula vermelha, tá? Porque ela produz células sanguíneas. A medula vermelha, quando ela é deficiente, a pessoa tem uma doença chamada de leucemia. Não tem um transplante, né? A gente não tem muitas pessoas que fazem doação de medula. A doação de medula não é a retirada do líquido lá da coluna, gente, é a retirada do líquido aqui do interior dos ossos, tá? Então, a gente às vezes tem um erro de concepção. E aí, essa medula, o tecido, né, que o compõe, ele envelhece. E ao ir envelhecendo, ele vai se tornando gordura. E a partir do momento que ele se torna tecido gorduroso, em ossos que são longos, né, como esse exemplo aqui, ele pode ser armazenado dentro desse canal, ó, que é o canal medular, formando, né, a medula óssea amarela. Ela perde a função de produzir células sanguíneas, né? A função agora aqui da medula óssea amarela é atuar como uma reserva de energia, tá? Para o corpo humano. Ficou claro? Sim. Tá? Daí assim, ó, ossos que, assim, o tecido envelheceu, aí a medula vermelha morre, né? Não se regenera? Não, vai envelhecendo e novos tecidos vão sendo formados, tá? Ossos que não têm canal medular, a medula amarela, ela acaba ficando ali naqueles espaços mesmo, tá? Não tem um local específico para o armazenamento dela. Amarela só energia, tá? A função dela é só energia mesmo, é gordura. Aí só trouxe o próximo slide aqui só para vocês entenderem um pouquinho, né, da histologia, como que é a composição óssea em relação às células. Então, o osso, né, ele é formado, então, por uma parte orgânica, que é composto por células, né, e aí nós temos os osteócitos, que são as células que formam os ossos, e a parte inorgânica, né, que daí são os minerais, cálcio, potássio, né, e todos os outros minerais que formam o osso. A parte compacta, né, por que ela é tão rígida? As células que formam essa área, elas estão tão próximas, ó, que não formam espaços entre elas. Por isso que é uma região muito rígida, tá? O máximo que vai passar nessa área são vasos sanguíneos, certo? Fibras, né? E estruturas que precisam chegar até esse osso. Já a região esponjosa, as células elas não estão ligadas uma à outra, há um distanciamento entre elas. Por isso que há essa flexibilidade, né? Por isso que ela tem essa característica de ser esponjosa, tá bom? É só para mostrar para vocês o porquê que é tão diferente. Eu trouxe, então, essa micrografia aqui da coluna vertebral para vocês entenderem, né? Eu trouxe um osso longo e aqui eu trouxe um osso curto para vocês entenderem como que é o posicionamento da substância compacta e a esponjosa em outros ossos. Então, aqui eu trouxe uma vértebra, né, que compõe lá a coluna vertebral, e nesse osso, ó, o que que a gente vê? Na estrutura superior e inferior, né, nas bases, que seria nessa borda aqui e nessa borda aqui, ó, a gente vê substância compacta, estão vendo? E no meio,
né? Entre a substância compacta, ó, a gente vê substância esponjosa, certo? Então, o posicionamento das substâncias vai depender da composição de cada osso, tá? Não tem uma regra, não segue um padrão, ok? Bom, então os ossos, eles são estruturas vivas. O que é importante vocês terem bastante em mente? Embora é uma estrutura seca, quando a gente for para o laboratório não tem cheiro de formol, né? Eu posso pegar na peça sem luva. O osso, ele é uma estrutura que é inervada, chega nervo nele, chega artéria, chega veia, né? Então ele é uma estrutura irrigada, ele é um órgão que precisa de todos os outros sistemas chegando até ele. Desta forma, ele vai ser envolto, né, por uma camada de tecidos de proteção para garantir, então, essas características, tá? Vocês vão ver, né, que sobre a estrutura óssea vai existir uma membraninha bem fininha, que seria isso que eu estou mostrando na setinha aqui, ó, formado por um tecido de revestimento chamado de periósteo. Que vai revestir o osso, tá? Na sua totalidade. Com exceção dessas regiões de extremidades, que são áreas de articulações. Tá? Então, o periósteo é essa membrana que a gente vê aqui, ó, que é um tecido que reveste o osso. Com exceção das superfícies articulares. Então, onde eu tenho um encontro de um osso com o outro, eu não tenho periósteo. E esse periósteo, ele é formado por duas camadas, tá? Que é esse exemplo que eu trouxe nessa imagem fazendo um corte. Então, a gente tem um corte interno, ó, vendo o que a gente está vendo aqui dentro? Tá? Que seria a camada interna, então nós vamos chamar de endósteo, tá? Que é o tecido conjuntivo interno. E sobre esse tecido conjuntivo, né, o periósteo ainda tem uma capinha de tecido fibroso, tá? Que daí seria essa camada fibrosa que nós vemos aqui, ó. Tá bom? Então, só para vocês entenderem, ó, o periósteo, ele é formado por essa camada fibrosa, que é externa, certo? E por esse tecido conjuntivo que é interno, chamado de endósteo. Os dois formam o periósteo. Ficou claro? Tá, da medula já falei. Professora, Oi! nesse slide que você estava
Esse? O que é esse negócio osteogênico? A camada osteogênica é a camada mais interna da camada fibrosa, responsável pelo crescimento ósseo em espessura, tá? Por exemplo, assim, eu fiz uma machucadura, tá? Quebrei. Aí ali eu vou ter algumas células que vão garantir o crescimento de célula óssea, que pode em algum momento formar um calo. É onde partes do osso que recompõem fraturas, por exemplo. Ósteo e a camada fibrosa. Oi? Isso, que fica nessa camada. Entendeu? Sim, obrigada. Imagina. Certo. Lembra que no começo lá, quando eu estava falando da quantidade de ossos, que eu disse para vocês que um esqueleto completo, né, ele pode ter até 206 ossos? Essa variação de números, essa quantidade de números, ela pode se variar, tá? Então, tem pessoas que têm 206, tem pessoas que têm 207, tem pessoas que têm 203, e a gente vai entender por que varia, tá? E quais são as causas que podem causar, o que pode ocasionar essas variações. A primeira variação é relacionada à idade. É muito difícil a gente comparar a quantidade de ossos de um adulto para uma criança, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui só para vocês entenderem. Aqui nós vemos 2 ossos de quadril, ok? Esse do lado esquerdo é um osso de quadril infantil. E esse aqui é um osso de quadril de um adulto. O que está diferenciando entre os dois? Vejam só. O osso do quadril da criança, ele vai apresentar, na verdade, 3 ossos, tá? Distintos, que a gente vai chamar de ilho, isquio e pubis. Entre esses ossos, vocês conseguem enxergar essa linha cinza aqui, ó, que é um ponto de articulação? Vocês veem? Esse ponto de articulação, ele é formado por uma cartilagem. Deixa eu escrever aqui. Chamada de cartilagem hialina. Opa! Vou escrever lá no chat, tá? Essa cartilagem hialina é uma cartilagem que possibilita o crescimento dos ossos. Então, o que acontece? A criança, conforme ela vai crescendo, o osso acompanha o crescimento junto, né? E essa cartilagem, ela vai garantindo a expansão do osso. Chega uma determinada idade que esse osso ele já expandiu o máximo para a genética daquela criança. Então, essa cartilagem, ela se ossifica. Ela perde a capacidade dela de continuar crescendo. Então, ela deixa de ser cartilagem e ela passa a ser um único osso. Então, eu tenho a fusão, né, desses 3 ossos. Então, o que numa criança são 3, em um adulto passa a ser apenas 1. Entenderam? Certo? Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo, tá? A gente tem cartilagem hialina em vários ossos, por exemplo, ossos longos, né? Ossos do braço, entre pontos de articulação, né? Cabeça,
próximo ao ombro, entre a cabeça e o corpo do osso, tem cartilagem hialina que garante a extensão do osso. Então, existem várias regiões do corpo humano que apresentam essa cartilagem. O que mais que possibilita a variação numérica dos ossos? Ossos que são chamados de extranumerários. Então, existem algumas pessoas, né, algumas crianças que podem nascer com um dedo a mais. Então, o fato de nascer com um dedo a mais já garante, né, essa pessoa pelo menos 2 falanges a mais, né? Podendo ser 2 em cada mão ou 2 em cada pé, dependendo. Uma próxima característica de variação em relação à quantidade de número de ossos é relacionado ao anatomista que está fazendo a contagem. Então, vocês vão ver, né, que existem alguns ossos que são chamados de sesamoides. O que é um osso sesamoide? É aquele osso que está inserido dentro de uma cápsula articular. Eu trouxe aqui um exemplo bem característico, tá? Aqui a gente vê um joelho. E aqui, ó, seria, a gente abriu lá o joelho, né? E a gente está vendo a rótula, tá? Que anatomicamente a gente chama de patela. Essa patela, ela é um osso e ela está dentro da cápsula articular. Porém, alguns anatomistas não consideram ela como sendo um osso. Então, alguns não contam, tá? E outros contam. Então, isso varia a quantidade de número de livro para livro, certo? A próxima característica em relação à contagem, né, em relação a quem conta, são os ossículos do ouvido. O ouvido, né, interno, ele é composto por 3 ossículos. Então, o martelo, a bigorna e o estribo. Alguns anatomistas consideram como um ossículo só, né, não consideram como 3. Então, aí a gente pode ter variação. Professora, Hum. mas estes ossículos, eles compostos, mesma estrutura de ossos maiores. Sim, a estrutura é a mesma. Ele vai ter lá substância compacta, substância esponjosa, a mesma estrutura celular, é a mesma coisa. O que diferencia é só o tamanho e a localização. Entendi. Tá? E aí, como ele está inserido em uma região que é de difícil acesso, né? É muito pequeno, às vezes na hora de você abrir uma cabeça, acaba quebrando, ele é muito sensível. No nosso laboratório mesmo, a gente tem uma cabeça que a gente consegue ver martelo, bigorna e estribo, uma. Porque é um ossículo que se desfaz muito fácil, né? Por ser muito pequeno. Então, às vezes, nem possibilita a gente enxergar. Então, por isso, às vezes, ele não é contado, entendeu? Professora, Oi. o que são os sesamoides? Sesamoides são ossos que estão inseridos dentro de uma articulação. A gente vai ver mais à frente que as articulações, elas podem formar cápsulas, tá? Como se fosse uma luva de boxe. E aí, o osso, ele tá dentro dessa luva, tá? Dentro dessa luva de boxe. Ele é encapsulado, digamos assim, tá? E tá envolvido por essa cápsula. Certo? Sim. Bom, beleza. Então, essas são as características em relação à variação em relação ao número de ossos. Aí a gente vê ainda que os ossos, eles vão ser classificados quanto a medidas,
tá? Então, nós vamos agrupar os ossos de acordo com 3 medidas. Então, nós vamos olhar comprimento, largura e espessura. E aí vocês vão ver que em relação a essas 3 medidas, eles são agrupados em 7 tipos. Tá? E eu vou falar eles aqui, vai cair a nossa sala e a gente volta no mesmo link, tá bom? Então, quais são os 7 tipos? Então, nós vamos ter, né, os ossos longos. Esses aqui, eles são os mais complexos. O exemplo dele é aquele primeiro osso que a gente viu com canal medular, tá? Ele é um osso, eu vou falar bem rapidinho agora, tá? Ele é um osso mais comprido do que largo e espesso. A próxima classificação é chamada de osso curto. A característica dele é que as 3 medidas, elas têm dimensões iguais, tá? Iguais ou muito próximas. O comprimento, a largura e a espessura, as medidas são muito próximas. Então, os ossos que têm essa característica entram dentro desse grupo curto. A próxima classificação são os ossos chamados de irregulares. Esse aqui é o mais fácil da gente identificar, tá? Porque quando a gente olha para ele, você não consegue definir onde é o comprimento, onde é a largura e onde é a espessura, tá? Ele não tem uma definição. A quarta característica, né? Os ossos planos. Esse osso, a espessura dele é tão fininha que em alguns casos, né, a gente tem pontos do osso que é translúcido, a gente consegue ver pontos de luz do outro lado, de um lado para o outro, né, passando de um lado para o outro. Então, a espessura prevalece o comprimento e a largura. O osso sesamoide a gente comentou, né, que é um osso que está inserido dentro da cápsula, de uma cápsula articular. O alongado, ele é muito parecido com o longo, tá?